Olá, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos a um episódio mais de A Pesquisa em Pauta, vídeos que reúnem pesquisadores do grupo de corporalidades no programa de pós-graduação em comunicação da URGS. Hoje recebemos os pesquisadores Ricardo Machado e Ivete Morales Medina. Oi, gente, tudo bem? Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Ivete. Oi, tudo? Então, hoje vamos ter um debate. Oi, Rico, tudo bem? Tudo sim, tudo sim. Então, hoje vamos ter um debate sobre as pesquisas deles, mas antes eu vou comentar um pouquinho qual é o papel deles na pesquisa. Ricardo Machado, jornalista, mestre em comunicação e especialista em filosofia pela Unicinos, atualmente doutorando em cultura e significação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e desde 2013 é jornalista do Instituto Humanitas Unicinos, o famoso IHU, e é editor do site antropofadias.com.br. E aí, a Ivete Morales Medina era licenciada em comunicação social pela Paxo UCE, possui um master em comunicação e educação pela Universidade Autônoma de Barcelona, é mestre em Ciências da Comunicação pela Unicinos e atualmente é doutoranda do PPG-Com da URGS. É membro do grupo de pesquisa do Presocom e Rede Amlates. Ambos colegas também fazem parte do grupo de pesquisadores e corporalidades do PPG-Com da URGS. Gente, vamos começar então? Vamos. Então, esse vídeo é meio internacional, né? Já que todo mundo está em diferentes países, né? Tem o Rico no Brasil, a Ives no Equador e eu que estou no Peru. Então, vamos continuar aí com o nosso roteiro. Eu vou deixar um pouco assim aberto assim, quem quiser começar a contar um pouco quais são seus interesses de pesquisa, né? Principalmente na tese que você Rico, está pode começar? desenvolvendo, né? Sim, posso? Tá bom, então vamos começar com o Rico. Tá bem. Bom, primeiro, oi, Gabi, muito obrigado pela apresentação, muito generosa. Em primeiro lugar, eu quero dizer que para mim é motivo de orgulho, assim, e motivo de profunda alegria poder estar compartilhando essa mesa com a Ivete e com a Gabi, que são para mim muito inspiradoras, e enfim, estar nessa mesa internacional, assim, conversando com essas duas colegas, para mim e da América Latina também é algo que me deixa bastante contente. Bom, sobre meu interesse de pesquisa, principalmente é relacionado a pensar a possibilidade de uma semiótica ameríndia. Então, eu venho pesquisando, já faz mais de 4 anos, moro no doutorado 3 anos e meio, sobre a possibilidade de tentar descrever processos de semiose, ou, para dizer de uma maneira mais simples, processos de produção de sentido que tenham como inspiração as cosmologias ameríndias. Um pouco diferente da pesquisa da Ivete, que em seguida ela já vai explicar, eu não faço trabalho de campo, a minha pesquisa é uma pesquisa teórica. No entanto, eu tenho como referencial teórico de pesquisa justamente materiais empíricos e autoetnografias indígenas, assim, né, de autores indígenas. Então, eu não faço esse trabalho de campo, mas o meu trabalho teórico ele é muito permeado por esse trabalho que é feito pela antropologia, mas também pelos próprios indígenas que, desde a década de 90 no Brasil, vêm eles próprios publicando seus trabalhos, e especialmente nos últimos 10 anos há muito trabalho e relato autoetnográfico dos próprios indígenas que me inspiram na minha pesquisa, né?
Então, é importante ressaltar que, embora eu não faça esse trabalho de campo, a minha pesquisa se orienta por uma metodologia mais teórica, portanto, se trata de uma pesquisa teórica, mas ela está completamente embebida e inserida dentro da perspectiva ameríndia, assim, né? E o aspecto particular das cosmologias ameríndias que eu estudo é a antropofagia. É evidente que as etnias indígenas têm muitas diferenças entre si, se organizam de maneiras diferentes, como se a gente quiser pensar a sociedade ocidental também é assim. Existe, digamos assim, uma sociedade ocidental, mas dentro da sociedade ocidental existem vários tipos de sociedade diferente. Se a gente quiser ficar nos exemplos da Europa, mas assim, a sociedade alemã é diferente da italiana, que por sua vez é diferente da francesa, que é diferente da inglesa, que é diferente das sociedades ibéricas, por exemplo. Nas sociedades indígenas é a mesma coisa. No entanto, a antropofagia me parece ser um aspecto que é comum a muitas dessas sociedades e que se mantém até hoje, não na sua manifestação ritual, mas a partir de sua organização social, assim, a antropofagia, que em última instância é um processo de relação com a diferença, se mantém como um eixo central em muitos grupos indígenas que manifestam essa antropofagia, digamos assim, de formas diferentes, mas é um aspecto comum, pelo menos nos grupos do tronco linguístico tupi, que a gente chama aqui no Brasil. Então, eu tento pensar, eu tento fazer uma tradução da semiótica da cultura a partir do paradigma da antropofagia. E o resultado dessa tradução antropofágica da semiótica da cultura é o que eu chamo na minha tese de semiofagia. Então, eu ainda preciso desenvolver melhor, explicar melhor como metodologicamente isso se dá, mas em síntese, o meu interesse de pesquisa já vem desde a especialização em filosofia, em pensar as cosmologias e cosmovisões ameríndias como um tipo de pensamento muito potente, frutífero e radicalmente diferente do paradigma de pensamento ocidental. Em suma, é isso. Que legal, Ricardo, muito interessante aí. Iva, a gente quer ouvir um pouquinho mais da tua pesquisa, tu pode contar para a gente? Oi, Gabi, muito obrigada, Rico, pelo papo que vamos manter aqui sobre nossas pesquisas. Eu trabalho com sujeitos comunicantes e desde uma lógica da periferia, repensando as periferias, que são múltiplas, e desde uma perspectiva sul-sul. E aí é onde está a minha pesquisa de doutorado. Estou trabalhando com mulheres camponesas em processos de lutas, em Equador e em Peru, em Equador e em Brasil. Eu lembrei de você, Gabi. Em Equador e Brasil. E agora estou fazendo um trabalho de estar perto do objeto empírico aqui no Equador. Estou trabalhando um pouco repensando a partir da memória. Como as mulheres vamos tendo unos contínuos de memórias, de histórias que vamos contando e relatando e que vão construindo nossos discursos de lutas e nossos discursos cotidianos. Então, agora estamos nessa etapa de pensar que aconteceu na década dos 80, dos 90, aqui no Equador, e minha pesquisa vai se centrar na década dos 90, tanto no Equador como no Brasil.
Eu trabalho metodologicamente a partir das transmetodologias. Isso significa que eu faço cruzamentos, diálogos. O que estou pensando também a partir da Silvia Rivera Cusicangi, uma lógica de manchamento, não é? Uma lógica de como um barulho que existe dentro das metodologias. A Silvia Rivera fala a partir do abigarrado, uma palavra espanhola, do castelhano, e que é uma coisa assim muito barulhenta, com muitas misturas, não? Então, eu penso a metodologia também como umas caminhadas que vamos fazendo e que vamos fazendo uns diálogos e uns entrecruzamentos. Agora estou no momento de pensar a partir do processo empírico, como é esse processo empírico, essa pesquisa empírica e pesquisa exploratória vai nos ajudar a continuar nosso caminho de pesquisa, não? Porque eu estou pensando que a pesquisa exploratória é uma pesquisa que atraviessa toda a pesquisa, né? Até o final. Então, eu estou também fazendo um trabalho de repensar metodologicamente e de pensar que a metodologia é um caminho contínuo e que não são trechos, sino que ele vai se juntando e vai fazendo uns diálogos aí para teorizar, repensar, questionar, fazer perguntas e conseguir aportar na pesquisa, né? A pesquisa é um ato criativo, portanto, eu acredito que nossas pesquisas aportam na sociedade para repensarmos na sociedade. Eu acho legal, que eu deixaria ir por aí, né, para continuar esse diálogo. Eu gostaria de comentar o título da minha pesquisa, se chama Fiando Sonhos, Tecendo Lutas, Sistemas Semióticos de Mulheres que Articulam Lutas pela Vida no Brasil e no Equador. Muito interessante a tua fala, Ivete, na verdade, muito legal o trabalho que tu vem fazendo, né? Tu tá agora no Equador também, mesmo dentro dessa pandemia também, tá tentando fazer o trabalho de campo, né? Desculpa? Eu estava dizendo que é muito interessante tua fala e tua pesquisa, e que agora que tu tá no Equador, tu tá, mesmo com o negócio da pandemia, tu tá tentando ver teu trabalho de campo, né? Teu empírico. Isso mesmo. Estamos aqui aproveitando o tempo. Eu faço eu trabalho com elas diretamente, com todas as medidas de biosseguridade, né? Que a segurança, biossegurança, mas nós estamos juntando para fazer estes papos, estas reflexões de memória, fazer os registros, ter um jeito de confiança que se fala, né? A própria Eclea Bossi, que eu acho que é uma inspiração muito interessante na minha pesquisa, ela fala que o ato da pesquisa, quando fazemos observação participante, que estou fazendo agora, é um ato de confiança. E nós agora, junto com estas mulheres, estamos fazendo esse acto de confiança, de confiar uma na outra nas nossas memórias. Ótimo, muito interessante. Rico, tu já está quase no 4º ano do doutorado, se não me engano, que foi que tu falou, né? E qual é o problema de comunicação que essa pesquisa discute? Talvez tu poderia contar um pouquinho para nós? Sim. Não é exatamente um problema de pesquisa, mas um problema de horizonte da minha pesquisa é qual seria a especificidade de um processo
de semiose ameríndio, né? O que haveria de particular em relação a outros processos de semiose. E é justamente a antropofagia, assim, né? E a antropofagia pensada como uma categoria, não uma categoria filosófica, mas como uma categoria de pensamento, assim, não como metáfora, né? No Brasil, desde a década de 20, desde o final da década de 20 do século passado, que é quando o Oswald de Andrade, que foi um dramaturgo, escritor, pensador paulista, ligado à arte, ligado à Semana de Arte Moderna também, quando ele escreveu o Manifesto Antropófago, em 1928, ele retomou, então, o pensamento ameríndio como algo que era original nosso, diferente, de uma perspectiva nacionalista, meio... O nacionalismo é sempre meio fora de moda, né? E o Oswald dizia, se a gente quiser o que há de mais civilizado no Brasil, não é a nossa herança europeia, nem nunca foi isso, mas sim os povos nativos. E aí ele retoma a antropofagia em tom de provocação, para dizer que o futuro, se existe um futuro para o Brasil, esse futuro estaria impresso, demarcado nos povos nativos e que nós deveríamos nos inspirar neles. Só que desde esse momento, a antropofagia acabou sendo sempre pensada como uma metáfora. Assim. Sobretudo porque a antropofagia ritual envolve um assassinato e a transformação ritual do prisioneiro virtuoso em alimento para a tribo, mas não alimento do ponto de vista da subsistência fisiológica, mas sim da subsistência social. Então, desde a década de 20 do século passado, então, a antropofagia foi sempre pensada como uma metáfora, mas, na verdade, ela é um paradigma de pensamento. E aí é nesse sentido que eu retomo a antropofagia. Eu não faço isso de maneira nenhuma, de forma inédita, não é isso. Outras tantas pessoas já fizeram isso, talvez o mais famoso seja o Viveros de Castro, que retoma o paradigma da antropofagia para explicar o multinaturalismo, o mais famoso contemporâneo, é isso que eu quero dizer. Uhum. Outros teóricos importantes, como Haroldo e Augusto de Campos, da literatura, já fizeram isso há 50 anos atrás. Então, eu tento, a partir da antropofagia, assim como essa contribuição originária e original dos povos nativos do Brasil, eu tento pensar como a antropofagia produz também uma certa especificidade de produção de sentido, ou especificidade de semiose, para usar termos da teoria da comunicação. E aí eu parto desse problema. Se é possível, como é possível? Bom, é possível por meio da antropofagia, mas é preciso descrever melhor isso, né? Que é o que eu estou fazendo, tenho colocado alguns argumentos e também me dado conta das suas fraquezas e tentando ir costurando melhor isso para tornar o argumento mais sólido, né? Há uma confusão muito grande, assim, se confunde muito a antropofagia com fagocitose, né? Fagocitose é engolir a diferença, assim, né? Tu engolir a diferença, mas tu continua o mesmo. A antropofagia não. A antropofagia pressupõe que na relação com a diferença ambos se modificam. O eu, a própria pessoa e aquela alteridade que está em relação com ela. Então, as relações são sempre relações que produzem alteridades. Então, é nesse sentido que a antropofagia produz corpos. Ela não engole corpos, ela produz.
porque desse encontro, desses dois corpos, sempre vai haver pelo menos 4, que é o eu antes do encontro e o eu depois do encontro, e o outro antes do encontro e o outro depois do encontro. Então, isso produz modos de organização social, que daí tem uma vasta bibliografia que explica isso no campo da antropologia. Mas eu estou interessado mesmo do ponto de vista da comunicação, como que isso se dá. Muito obrigada, Ricardo, pelo comentário. Agora, nós gostaríamos muito de ouvir a Ivete. Qual o problema da comunicação sua pesquisa discute? Bom, é a partir dos sujeitos comunicantes mulheres em situação de lutas que se reconhecem como periféricas em um sistema centralizado, colonial e patriarcal, que vamos a problematizar no campo da comunicação os sistemas discursivos que elas constroem desde a memória cultural, as marcas dos discursos colonizadores, a relação com seu espaço para estabelecer compromissos de defesa da vida, colocando seus próprios corpos em disputas simbólicas e físicas. Porque as mulheres, quando estão em processos de disputa, são seus corpos os que estão também reagindo aos eventos de violências e de agressões que estão recebendo tanto da sociedade como do Estado em geral, né? Diante dessa problematização, temos como algumas perguntas geradoras, né? Como se transformam as identidades culturais e os corpos das mulheres que abraçam essas lutas pela vida. São os corpos, o discurso se complexiza, se vira mais sofisticado, né? Dependendo também do lugar. É diferente uma luta num lugar urbano que no campo, né? A territorialidade, o devir espaço-temporal é muito importante para refletir como esses discursos vão se construindo, né? Então, essa é a problematização com as mulheres camponesas, pensando que elas, com seus saberes, seus conhecimentos e sua experiência, podem nos ajudar no campo da comunicação a pensar essas construções de semioses, essas construções discursivas. Com certeza. Eu gostaria, assim, de fazer mais uma pergunta, né, sobre os aportes metodológicos, né, que fazem a parte fundamental em cada uma dessas pesquisas. Gostaria de ouvir vocês antes de acabar esse debate. Podemos começar com o Ricardo, né, já que o Ricardo estava sendo o primeiro a responder. Pode ser, Ricardo? Pode ser, sim. Bom, do ponto de vista metodológico, em primeiro lugar, eu gostaria de salientar que a questão metodológica, para mim, sempre foi muito difícil. Assim, desde a graduação, passando pelo mestrado, mesmo na especialização em filosofia, e agora no doutorado, eu sempre tive muita dificuldade de tratar a questão metodológica, sobretudo porque eu não gosto de modelos metodológicos, eles me atrapalham mais do que me ajudam. Então, a partir do que eu tenho pensado na tese, eu não sei se isso vai ficar para a versão final, mas a partir do que eu tenho pensado na minha tese ao longo desses 3 anos, embora eu não faça trabalho de campo como uma etapa metodológica da minha pesquisa, eu fiz visitas de campo em comunidades indígenas, várias, inclusive. No entanto, o material que eu uso mesmo assim, para pesquisa são os relatos
etnográficos de indígenas que já publicaram isso em livros, e também etnografias de antropólogos, né? Então, a questão metodológica para mim é bastante sensível, mas eu também tenho pensado a semiofagia também como esse modelo metodológico também de manejar os materiais teóricos que eu tenho na minha pesquisa, né? Então, como eu havia dito antes, se o multinaturalismo é, tal qual a forma como eu compreendo, a tradução antropofágica da antropologia, a semiofagia será, por sua vez, a tradução antropofágica da semiótica da cultura. Então, cumpre eu explicar como que metodologicamente isso se dá. O processo de análise semiótico da cultura que o Lotman apresenta nos vários livros dele, especialmente nos 3 volumes da Semiosfera, no Cultura e Explosão e no... Não vou conseguir, não vou me recordar o nome de um 5º livro dele que eu li, que é em inglês, que honestamente eu não me recordo. É algo como O Universo da Mente, o título, mas eu posso estar cometendo um tremendo equívoco aqui. Mas, enfim, toda a obra do Lotman, em que ele propõe a análise semiótica da cultura, a tradução é uma das ferramentas fundamentais, né? E essa tradução está sempre intrincada nos demais elementos que compõem a análise semiótica da cultura, que são as linguagens, os códigos, os textos da cultura e as suas zonas de fronteira, né? Então, penso que se poderia pensar a semiofagia em termos metodológicos como esse processo de tradução da própria semiótica da cultura do Lotman, assim, quase que uma espécie de contra-semiótica da cultura, assim, analisar a semiótica da cultura por meio de seus próprios mecanismos. E aí a semiofagia estaria nessa zona de fronteira entre a semiótica da cultura e a antropofagia. Enfim, vejamos se vai funcionar. Mas, como eu tenho pensado até agora, se não é correto, pelo menos eu penso que é coerente com a proposta teórica tanto do Lotman quanto do Oswald de Andrade. Vai funcionar assim, Rico. Torcendo. Ivert, conta para nós, talvez ainda seja um pouco cedo, né? Mas talvez já está pensando, né, em alguns aportes metodológicos da sua pesquisa, que talvez vai mudando. Tem alguma coisa aí para dizer? Obrigada, eu fico muito contente de escutar o Rico, né? Essa possibilidade de construir e pensar metodologicamente em uma chave mais criativa, eu acredito que é um aporte para a pesquisa e a pesquisa na comunicação. Eu trabalho como horizonte epistêmico e metodológico a transmetodologia. Eu já trabalhei ela também no mestrado, e eu achei que me dá essa possibilidade de liberdade, mas também de responsabilidade, né? Uno tem que entender que a liberdade epistêmica metodológica contrai uma responsabilidade importante para nós, porque temos que dar conta de uma série de condições e de caminhadas que tem que estar sobre um processo de pesquisa, um processo investigativo com muita rigorosidade, né? Então, eu trabalho a partir da transmetodologia como guarda-chuva e agora mesmo minha discussão com a pesquisa
é este fortalecimento do empírico e este continuar repensando como a pesquisa exploratória vai trazendo para nós as possibilidades de construir esse caminho metodológico, né? Então, agora eu estou nessa caminhada de refletir junto com as mulheres, também metodologicamente. Quando nós fazemos um processo de memória, de um exercício, como hemos chamado, de memória, estamos trazendo um percorrido, um processo metodológico que vai nos ajudar a problematizar, que vai nos ajudar a tensionar esse sujeito da pesquisa. Na transmetodologia falamos de objeto-problema da pesquisa, mas quando trabalhamos junto com sujeitos, são sujeitos da pesquisa, porque vamos caminhando junto com eles e para eles, né? Então, nós não fazemos esse distanciamento objetual, senão mais bem vamos entendendo que esses sujeitos vão nos dar uns saberes, uns conhecimentos que vão nos ajudar tanto na teorização como no percorrido metodológico. Então, agora mesmo, meu aporte dentro deste processo é esse. Qual é essa riqueza que tem o empírico, né? Eu acho, para mim, é muito difícil pensar metodologicamente sem estar junto do empírico. O empírico, para mim, é uma punta de lança que me permite, de algum jeito, encontrar outros processos metodológicos e criar. Então, agora estamos com esse processo de memória, com observação participante, e também estou fazendo, paralelo a isso, um processo de arquivo. Estou tentando pensar a construção do arquivo, agora mesmo lendo um pouco a Benjamin, para ver se eu posso me inspirar o arquivo em Benjamin, mas isso está ainda nas leituras, né? na teoria. Bom, gente, eu queria muito agradecer vocês pela participação, né, nesse final do episódio. E, ao mesmo tempo, também falar que as suas pesquisas são muito interessantes, tenho certeza que vão contribuir muito com a área de comunicação, né, que a gente precisa manter. Então, agradeço novamente meus colegas Rico e a Ives, desejando que vocês estejam bem, e também pedindo que não se esqueçam de se inscrever no canal para ficar dentro das atualizações dos vídeos, né? Já sabem, dúvidas e sugestões são sempre bem-vindas. Então, muito obrigada, gente. Valeu, Gabi. Valeu, Ives. Muito obrigada a vocês.